Deus, bom dia. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí, glória a Deus, que mais uma segunda-feira linda que Jesus preparou. E Deus realmente Ele quer que eu e você venha nos fartar do melhor. O melhor é para aquele que ama a Deus, igreja. Creia nisso. A única coisa que Deus pede para nós é ouvir a sua voz. Se quiserem e me ouvir, comerá o que, igreja? O melhor dessa terra. Vocês estão afiados, estou gostando de ver. Então a única coisa que Deus pede para nós é isso. É ouvir a Ele. Nós não podemos ouvir, irmão, o que o mundo tem falado. O mundo fala que todo mundo não presta. O mundo fala que não tem condições de nós alcançar alguma coisa, porque esse Brasil aí tem vários corruptos. Isso é o mundo. Não ouve ele. Ouve a Deus. Se quiserem e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Então vamos lá para o nosso estudo, porque nós estamos nos colocando na mão de Deus. Provérbio capítulo 3, versículo o quê? Isso aí. Provérbio capítulo 3, versículo 16. Então nós vamos aqui trazer essa palavra para nos lembrar que é o estudo que nós estamos fazendo aqui. E depois nós vamos para a matéria nova. Vamos lá? Provérbio capítulo 3, versículo 16. Posso ler? Diz assim: aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda a riqueza e honra. Nós estamos lendo, irmão, algumas semanas essa palavra aqui, para nos dar esse entendimento. Na mão direita de Deus há abundância de dias. Na mão esquerda de Deus há riqueza e o quê? E honra. Olha aqui para mim. Então fica claro para nós que na mão de Deus tem tudo. Eu e você não precisa buscar ninguém, outras coisas. A única coisa que eu e você precisa é nos colocar na mão de Deus. Porque lá tem tudo. A mão dele é poderosa. E a palavra de Deus diz, irmão, que a mão dele estaria sobre todos que aquele que busca ele para o bem. Quando você busca Deus para o bem, a mão de Deus estará sobre a sua vida, estará sobre a sua casa, estará sobre a sua família. Você e eu será guardado pela mão poderosa de Deus. Creia de todo o teu coração. Amém? Agora vamos lá para o estudo. Vamos lá para trás. Êxodo capítulo 3. Nós vamos estudar aqui algumas pessoas que eram povo de Deus e eles não estavam na mão de Deus, irmão. Ele estava na mão do inimigo, e eu e você vai ver aqui o que o inimigo estava fazendo com o povo de Deus. Talvez você é de Deus, mas talvez você não está na mão de Deus. Você está na mão do inimigo. E lembra, o inimigo, a única coisa que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir. Então eu e você não podemos ficar na mão de Satanás. Eu e você não podemos ficar na mão do inimigo. Eu e você precisa ir buscar ficar na mão de Deus. Na mão de Deus há abundância de dias. Perdão. Na mão de Deus há riqueza e honra. Vamos lá? Vamos lá. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver aqui. O povo de Deus estava na mão lá do faraó. Aqui fala naquela época quando o povo estava preso no Egito. Nós vamos estudar aqui um pedacinho aqui, quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente, e Deus fala com Moisés que desceu para livrar o povo. Irmão, Deus está aqui para te livrar. Deus não está aqui para causar nenhum dano em você nem a mim. Deus está aqui para nos livrar. Vamos lá?
Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Amém, igreja? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Achou? Todo mundo está lendo? Êxodo capítulo 3. Posso? Todo mundo achou? Êxodo capítulo 3. Vamos lá, eu espero um pouquinho. Se você não achar, você não vai entender que eu vou explicar. Fica logo depois de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Todo mundo achou? Posso voltar a ler? Amém? Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vindo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Olha aqui para mim. Irmão, agora que nós vamos estudar esse pedaço aqui, Deus aparece para Moisés, Deus brandou para Moisés e falou que estava vendo a aflição do povo dele. O povo de Deus não estava na mão de Deus. O povo de Deus estava na mão do inimigo. E o inimigo estava causando muita dor para aquele povo. Vamos ler de novo esse versículo aqui? Esse versículo 7. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Essa palavra exatores significa feitor, cobrador de impostos. Então o povo de Deus estava na mão do Egito, e o Egito era o feitor que cobrava, humilhava, escravizava o povo de Deus.
Quer dizer o quê? O povo de Deus estava na mão do inimigo. E Deus estava vendo a aflição, as dores, e Deus desceu lá para livrar. Versículo 8 diz assim, olha o que ele fala: portanto, desci para livrá-lo da mão do quê? Então Deus, ele desceu para levar o povo da mão dos egípcios. Quer dizer, o povo de Deus estava na mão do inimigo. Irmão, talvez eu e você também estavam na mão da dívida. Irmão Jorge, eu estou na mão do agiota. Irmão Jorge, eu estou na mão da financeira. Irmão Jorge, eu estou na mão da doença. Irmão, talvez os inimigos também estão te oprimindo. Está lá como aquele cobrador está te cobrando a viver uma vida escravizada. Deus, ele está aqui para fazer a mesma coisa, é livrar eu e você da mão do inimigo, para que eu e você venham estar na mão dele. Se eu e você estiver na mão de Deus, nada mais vai nos faltar. Ele diz na palavra dele que na mão dele a abundância de dias, a riqueza, a honra. Então eu e você precisam querer ficar na mão de Deus. Irmão, o inimigo estava oprimindo o povo que pertencia a Deus. Estava escravizando, estava machucando. Olha aqui, vamos ver de novo aqui. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Então, quer dizer, o clamor, mesmo aquele povo lá, estava lá no sofrimento, aquele povo ali clamou a Deus. E o clamor daquele povo chegou a Deus. E o próprio Deus desceu para livrar. Irmão, o próprio Deus, ele fala que ele desceu para livrar o povo da mão dos egípcios. Quando você clama a Deus, reconhece Deus como teu Deus, irmão, o próprio Deus desce para livrar você. Não importa qual mão que você agora se encontra. Irmão Jorge, eu estou na miséria. Irmão Jorge, eu estou desempregado. Irmão Jorge, eu estou endividado. Irmão Jorge, eu estou doente. Talvez você está na mão do inimigo. Se você clamar a Deus, irmão, Deus também, ele desce aqui para livrar você. A palavra de Deus diz bem claro que na mão dele há abundância de dias. Então clama, fala com Deus mesmo. Meu Deus, eu estou aqui na tua presença. E meu Deus, o inimigo tem colocado a mão dele na minha vida, na vida do meu filho. Irmão, talvez você está vendo o teu filho no vício, teu marido no vício, na prostituição. A mão do inimigo está sobre ele. Está levando ele para o caminho errado, está oprimindo. Às vezes você fica lá brigando com o teu familiar, é o inimigo que você tem que brigar. Clama a Deus, fala mesmo: Jesus, eu estou clamando ao Senhor em prol do meu marido, em prol do meu filho, em prol do meu casamento. Meu Deus, eu não quero mais que esse inimigo fique na minha vida me oprimindo. Irmão, esse inimigo aqui estava oprimindo, escravizando o povo de Deus. Mas quando aquele povo clamou, o próprio Deus desceu. Vamos ler de novo esse versículo 8? Olha lá. Portanto, desci para livrá-lo da mão de quê? Da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra o quê? Olha para mim mais um pouco. A intenção de Deus é essa: é tirar você do sofrimento e colocar você numa terra boa. Amém, gente? Ele quer que o teu casamento seja uma terra boa. Deus, ele quer que a tua saúde seja uma terra boa.
Deus, Ele quer que a tua vida financeira seja uma terra boa, terra próspera, uma terra que não falta nada, que mana leite e mel, que você possa se deliciar com a sua vida, com a sua saúde, com a sua casa, com tudo, irmão. Deus, Ele quer isso. Ele te fez você conhecer. Quando você estava lá no mundo, Ele trouxe você para a igreja, para a presença dEle, para isso, para fazer essa obra em você. Ele viu a tua aflição, Ele viu a tua dificuldade. Foi Ele mesmo que trouxe você para essa terra. Ele quer que você desfruta do melhor. Abra teu coração. Não deixa mais que Satanás te escravize. Ele não tem mais esse direito, irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, lembra, aqui, o próprio Deus, eu desci para livrar. Deus desceu e viu Jesus, o próprio Deus, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, Ele derramou o sangue dEle para nos livrar da mão do inimigo. A obra que Jesus fez foi para nos livrar da mão do inimigo. Eu e você não podemos mais aceitar que nenhuma área da nossa vida fica presa. Nós não podemos aceitar mais que nenhuma área da nossa vida fica na mão dele, do inimigo. Porque o próprio Deus, Ele desceu aqui para nos livrar. A obra foi feita. É crer agora. Só eu e você crer, assumir na obra que Jesus fez e expulsar todo inimigo que estiver sobre nossa vida. Se colocar realmente na mão de Deus, não aceitar mais que eu e você e a nossa casa fica escravizada. Porque, irmão, Deus fez uma obra linda para aquele povo e Deus fez uma obra mais linda ainda, foi para nós. Foi o quê? Enviar Jesus. Derramar o sangue dele, e ele derramou o sangue dele para que eu e você fiquem livres. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você fomos livres por Jesus. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Versículo 8 de novo. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, do Amorreu e do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. Então quer dizer o quê? Esses nomes aqui são as terras, e toda aquela terra que estava lá eram os inimigos que estavam segurando a terra. O povo teve que ir para aquelas terras e depois expulsar aqueles inimigos, os Eteus, os Jebuseus, os Eveus. Assim também eu e você tem que fazer isso. Se colocar na mão de Deus e expulsar todo inimigo da nossa terra. Qual é? A saúde, a vida financeira, casamento, família. Expulsa todo inimigo que tiver na terra. É o que? A doença, a miséria, problema conjugal. Expulsa mesmo. Não, demônio, não aceito. Porque eu estou na mão de Deus. Demônio, você não pode tocar na minha saúde, porque Ele me abençoa com abundância de dias. Demônio, você não pode mais me envergonhar, porque Ele me enriquece, Ele me dá honra. Expulsa mesmo todo inimigo da tua vida, porque Deus, Ele quer te transportar para a terra boa, que mana leite e mel. Pula agora, vamos ver aqui um pedaço aqui. Versículo de número 18. 18 não, versículo 17. Vamos lá, posso ler? Versículo 17 diz assim: portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Aveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu aos anciões de Israel, ao rei do Egito, e direi: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto,
para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda com a mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Olha que coisa linda. Vamos ler de novo esse versículo aqui, irmão? Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Deus, ele falou que ele vai estender a mão dele, irmão, e vai ferir o Egito com toda a maravilha de Deus, irmão. Aí depois vai ter que deixar ir. Irmão, Deus está aqui com a mão dele para estender sobre nós, para ferir todo inimigo que estava nos prendendo, que estava nos escravizando. Irmão, Deus, ele quer fazer maravilha na nossa vida. E continuando aqui no versículo 21, aí ele fala aqui: eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não sairei o quê? Vazios. Irmão, olha para mim aqui, eu vou te dar uma coisa importante. Quando você aceitou Jesus, entenda isso. Quem aceitou Jesus aí como teu Salvador? No momento que você saiu, quando você aceitou Jesus, ali você estava saindo da mão do inimigo. Ali você estava ficando livre do inimigo. E Deus, ele está falando aqui: quando sair, você não vai sair vazio. O que significa isso? Porque você tinha direito a ter saúde, vida financeira boa, família. Só que o inimigo, ele estava te prendendo você e tudo que era direito seu. Mas quando Jesus Cristo, você aceitou ele como seu Salvador, ali Deus estava te livrando. E você não pode mais, irmão, sair da mão do inimigo e continuar vazio. Ele continuar com as tuas coisas com ele. Ah, não, graças a Deus, pelo menos já tem uma salvação. Você tem que agradecer pela salvação. Só que você também você tem que pegar tudo que é direito seu. O casamento é direito seu, porque foi o teu marido, a tua esposa, foi Deus que te deu. Os teus filhos é direito seu, porque foi presente de Deus para você. Herança do Senhor. Não aceite que teus filhos agora continuem lá presos. A vida financeira é direito seu. É Ele que nos supre toda a nossa necessidade. Em glória por Cristo Jesus. Então é um direito seu. Não deixe que a tua prosperidade fique na mão dele lá. Ele está dizendo aqui: quando saíres, você não vai sair vazio. Ele vai te glorificar aos olhos dos egípcios. Deus, ele quer te glorificar aos olhos do teu inimigo. A miséria vai ficar com raiva. Não vai poder mais entrar na tua vida, porque a miséria, que é o espírito, vai ver você prosperando. Mas para isso você tem que assumir para você. Você tem que reivindicar o que é direito seu. Tem mais uma parte aqui na frente, que Deus ali, que Moisés vai conversar com o faraó. O faraó tenta fazer um acordo com Moisés. Moisés fala para o faraó bem assim: faraó, se cair uma unha do meu boi, eu quero. Eu e você tem que ser assim. Não fazer acordo com o inimigo. Tudo que é direito teu, você tem que pegar. Não aceitar mais não. Tira a mão do meu filho. Você não pode tocar nele, porque está escrito: todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante sobre a vida dos meus filhos. Tira a mão da minha vida financeira, porque meu Deus é meu pastor e nada me faltará. Demônio, você não pode impedir mais de eu crescer, de eu prosperar, porque é promessa. Deus, ele estava dizendo aqui: quando o povo saísse, ele não ia sair o quê? Vazio, com a mão vazia. Tá bom, graças a Deus estou livre. Não é só isso não. Você tem que levar tudo que é seu.
a tua vida financeira, o teu casamento, os teus filhos, tudo para a presença de Deus. Vamos ler de novo aqui? Perdão. Versículo 21. Eu darei graça a esse povo. Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, vaso de prata, vaso de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei ao Egito. Amém, igreja? Então Deus, Ele não quer que eu e você saia vazio. Deus, Ele quer que eu e você pegue tudo que é direito, porque Jesus conquistou esse direito para nós. Eu e você não tinha, mas Ele conquistou esse direito para nós. E quando saíres, não saireis vazio. Não aceite ficar com a mão vazia. Não aceite que nada seu fica na mão do inimigo. Irmão, você agora está na mão de quem? Na mão de Deus. O inimigo não pode mais te oprimir. Ele não tem mais esse direito. O próprio Deus desceu aqui essa terra, se fez carne e habitou entre nós. E Ele conquistou o direito para nós. Eu e você agora temos que assumir a nossa posição. Não ficar com a mão vazia. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos buscar aquilo que é direito nosso. Não aceita mais ficar na mão do inimigo. Lembra, o povo de Deus estava na mão do inimigo, e o inimigo estava oprimindo aquele povo, estava escravizando, estava machucando, estava lá tirando o direito daquele povo. Mas Deus, Ele desceu para levar o povo e falou que eles não sairiam com a mão vazia. Isso, fecha os teus olhos aí, igreja. Deus está aqui presente nesse lugar. Isso, vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Deus está aqui. Amado Deus, querido Pai, que lindo, meu Deus, é ouvir a sua voz. O Senhor foi claro conosco nessa manhã, Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que na mão direita do Senhor há abundância de dias. Na mão esquerda do Senhor, meu Pai, é riqueza e honra. Tudo que nós precisamos, Jesus, está nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela obra que o Senhor fez por nós. Nós estávamos, meu Deus, aqui ouvindo, meu Pai, meu Deus, o que aconteceu, meu Pai, naquela época. Que quando o Senhor desceu para levar, meu Pai, o povo do Senhor, meu Deus, da mão do Egito, aquele povo, meu Pai, estava sendo escravizado. Aquele povo estava sendo humilhado. E o Senhor viu a aflição, meu Pai, do teu povo. O povo, quando clamou o Senhor, meu Pai, o Senhor ouviu a sua voz e desceu para livrar. Meu Deus, o Senhor disse que o Senhor, meu Pai, ia glorificar aquele povo aos olhos do Egito. E, meu Deus, e quando aquele povo, meu Pai, saísse, meu Pai, eles não sairiam com mão vazia. Oh, meu Deus, e nós também entendemos que quando o Senhor, meu Pai, desceu aqui e foi para aquele madeiro, Pai, o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz. E, meu Pai, naquele momento ali, o Senhor nos deu direito também, meu Pai, de sair, meu Pai, da mão do inimigo. E o Senhor também quer que nós não venhamos ficar com a mão vazia. O Senhor quer também que nós venhamos levar, meu Pai, tudo aquilo que é direito nosso. O Senhor quer nos introduzir também na terra boa, que mana leite e mel. Oh, igreja, Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer tirar você das trevas e levar você para a maravilhosa luz dele, a luz da palavra dele. Ou agora, nesse momento, peça aquilo agora que é direito seu. Deus mostrou aqui que a vizinha devia pedir a outra vizinha, vaso de ouro,
Ô igreja, peça agora aquilo que é direito seu. Fala para Deus agora nesse momento. Meu Deus, eu estou na tua presença. Abre-lhes para reivindicar, meu Pai, aquilo que o Senhor me deu direito. Meu Deus, agora eu estou nas tuas mãos, meu Pai. Eu não estou mais na mão do inimigo. E eu quero agora a minha saúde. Eu quero agora a minha prosperidade. Eu quero agora a bênção da minha família, no meu casamento. E eu me levanto agora, demônio que estava segurando a bênção dessa pessoa. Eu me levanto agora, demônio, contra a tua obra. E isso, igreja, se levanta agora contra esse inimigo. Fala agora para esse mal, demônio, você não tem mais direito de me oprimir. Demônio que estava causando miséria, demônio que estava colocando desemprego na minha vida, demônio que estava colocando mal no meu casamento. Está escrito na palavra do meu Deus que nenhum mal me sucederia, praga nenhuma chegaria à minha casa. Eu me levanto contra a tua obra, demônio, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, o Senhor disse na tua palavra que estenderia a tua mão, meu Pai. Estenda a tua mão agora, meu Pai. Oh, meu Deus, e faz aqui as tuas maravilhas. O igreja, o próprio Deus falou que ia estender a mão dele. A mão dele está estendida agora contra todos os nossos inimigos. Ele está ferindo agora essa doença. Deus está ferindo agora essa miséria, essa dificuldade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, demônio, larga a vida desse povo. Solta agora, espírito maldito. Era você que estava colocando miséria, era você que estava colocando desemprego, era você que estava oprimindo essa pessoa com a doença. Demônio que estava oprimindo essa pessoa com problema conjugal. Sai daí, demônio. Larga essa casa, larga essa família, larga esses filhos, demônio. Você não tem mais direito de nos oprimir, porque agora nós estamos na mão de Deus. Todo mal, todo sofrimento, larga essa igreja, larga esse povo. Eu quebro a tua obra. Todo mal, larga o trabalho dessa pessoa, igreja. Larga, demônio, larga o trabalho dessa igreja, o trabalho dessa pessoa, a empresa, a loja. Todo mal, todo sofrimento, demônio, que você estava agindo. Era você que não deixava essa empresa crescer, era você que não deixava essa pessoa crescer e prosperar na vida. Todo mal, saia em nome do Senhor Jesus. Levanta essa mão para o alto, igreja. Creia que a mão de Deus está agora estendida sobre a tua vida. Oh, igreja, Deus está te transportando agora para a terra boa, para a terra que mana leite e mel. Fala para ele, meu Deus, eu creio que estou sendo transportado para essa terra. Meu Deus, eu creio que eu não estou mais com a mão vazia. Pai, eu estou assumindo agora a minha cura, estou assumindo agora a minha prosperidade. Ah, maravilhoso Deus, maravilhoso. Eu declaro, meu Pai, que a mão do Senhor está sobre todo o teu povo, de todo o teu coração. Repita assim: meu Deus, eu creio que o Senhor me abençoou. Eu creio que a mão do Senhor está sobre minha vida para me fazer crescer e prosperar. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aplauda mais forte que Ele merece. Oh, glória a Deus.